Olá, tudo bem? Eu sou o professor Soares e eu gostaria de, neste vídeo, tratar de um assunto extremamente importante. Como todos sabem, regulamento de tráfego aéreo é uma matéria que tem muitas alterações em função da própria dinâmica da atividade aérea. Pois é, recentemente, há poucos dias atrás, tivemos alterações na ICA 100-11, na MCA 100-11, que trata das instruções de preenchimento do plano de voo. E ainda também vamos falar sobre as modificações que aconteceram na ICA 100-4, que é as regras e procedimentos de tráfego aéreo de helicóptero, que aconteceram um pouquinho antes, mais para o início do ano, tá certo? Então nós vamos falar, tanto para você, professor, que utiliza os meus livros de regulamento de tráfego aéreo, e também para você, aluno, que utiliza também este material. Nós vamos falar as principais modificações, tá certo? Vamos comentar aqui para que você esteja perfeitamente sintonizado e atualizado com as regras de tráfego aéreo, tá certo? Começando então pela ICA 100-11, ela começa falando da apresentação do plano de voo. Bom, como nós sabemos, para apresentar um plano de voo, basta que o piloto vá à sala IS e faça pessoalmente o preenchimento do plano de voo. Mas agora, já está no nosso livro, nós temos a chamada CAIS, que é a Central de Informação Aeronáutica, onde eu posso fazer a apresentação do plano de voo pela internet, por telefone, via fax, e ainda há uma possibilidade de fazer essa apresentação também por radiotelefonia. Mas, especificamente pela internet e telefone e via fax, nós sabemos que está sendo muito usado através do sistema Sigma. O piloto, quando faz a apresentação pela internet ou mesmo por telefone ou fax, ele tem que seguir lá aquela sequência de dados e tal, de acordo lá com a MCA 100-11, que é o preenchimento do plano de voo, tá certo? Bom, então aí o que acontece? Inclusive pela internet eu preciso verificar o status via sistema, pelo telefone eu tenho que ter as informações na sequência, senão vai atrasar o meu plano de voo, ele não é aceito, tá ok? Bom, ok, então vamos lá. Então quais são os meios de apresentação? Então pessoalmente, pela internet, telefone, fax e ainda por radiotelefonia, certo? Bom, o plano de voo também pode ser apresentado em voo. Esse é chamado plano de voo, o plano de voo apresentado em voo, que é o plano a fio. Quem pode receber o plano a fio? Qualquer órgão ATS, certo? A não ser que haja alguma proibição. Quanto tempo antes? 10 minutos. Isso também já está lá no livro, 10 minutos antes do ponto em que vai valer esse plano de voo e tal, etc. Agora, tem uma novidade aí que são os dados para a apresentação do plano a fio. Ok, então, que dados eu apresentarei no plano de voo a fio? Bom, são os mesmos dados do plano de voo simplificado, aqueles mesmos dados, aquelas coisas básicas lá. Eu tenho que dizer ainda a regra de voo, se VFR ou IFR, e também a informação da esteira e turbulência da aeronave. Quando eu estou apresentando esse plano de voo, por exemplo, para o aeródromo de destino, eu também devo informar, isso já está no livro também, o código ANAC e informar a hora de decolar, o aeródromo de decolagem e a hora real de decolagem, tá certo? Bom, então, dando continuidade, então nós vamos também falar sobre a obrigatoriedade do plano de voo. Bom, nós já sabemos, está lá no livro, obrigatoriedade para o voo IFR, evidentemente. O voo VFR que está sujeito ao ATC, sujeito ao serviço de controle, qualquer aeródromo com órgão ATC tem que ser apresentado o plano de voo, ou em outra situação, quando exigido pelas publicações. E agora tem uma novidade, que é uma área chamada ZIDA. Tem um formulário lá chamado ZIDA, que é Zona de Identificação da Defesa Aérea. Nestas zonas também tem que ser preenchido o plano de voo, isso aí também é uma novidade. Bom, a validade do plano de voo todos sabem. O plano de voo é válido por 45 minutos após o EOBT de calços fora, a gente sabe disso. E a antecedência, antecedência máxima e mínima. Qual é a antecedência para a apresentação do plano de voo? Bom, 45 minutos, nós também sabemos isso, que é 45 minutos. Mas pela internet, por exemplo, pode ser antecedência de 30 minutos. Essa é uma modificação, né?
E nós sabemos também que o plano de voo ele pode ter 120 minutos, ou melhor, 120 horas, quer dizer, hoje existe essa modalidade, isso também já está no livro, já tinha antes também, que eu posso apresentar o plano de voo 120 horas antes. É lógico que isso aí vai dar 5 dias, então aí vai ter que ir lá no item 18 do plano de voo, verificar, colocar lá DOF. Além disso, o plano de voo ele pode ser apresentado bem antes da decolagem, a gente sabe, já está no livro também, isso não é modificação recente, isso a gente já sabia, que o plano de voo pode ser apresentado até 5 dias antes antes do voo, inclusive quando isso acontece, né, são 120 horas ou 5 dias. Isso acontece, quando isso acontece, eu preencho o plano de voo antes da data desse voo acontecer, eu tenho que colocar no item 18 a sigla Delta Oscar Fox, que é Date of the Flight. Ou seja, isso aí já tinha, não tinha nenhum problema, tá certo? A apresentação do plano de voo simplificado, como a gente sabe, o plano de voo simplificado é aquele que acontece na ATZ, na CTR, na TMA e na zona de informação de voo que eu fiz com Z, isso também já está lá no nosso livro, e até 27 milhas do aeródromo, que também pode ser apresentado pela internet, telefone, fax e até mesmo por radiotelefonia, aonde isso não seja proibido, tá certo? Bom, e as alterações da MCA 100-11? Bom, essas alterações da MCA 100-11 tem algumas coisas, são coisas bem específicas, mas genericamente não houve tanta mudança assim. Talvez a mais importante delas, e essa tem mais a ver com a questão do voo IFR, é aquele item 18, que é alvo de muitas questões na ANAC, caiu muitas vezes essa questão, falando sobre a questão de quando você vai voar DCT na FIR, você tem que declarar no plano de voo rota já voada Victor Mike Charlie, não é verdade? Bom, pois é, não tem mais isso. Isso foi suprimido do regulamento, então essa questão ela não deve existir, não deve cair mais, tá certo? Bom, outras coisas já são coisas não muito relevantes. Existem alguns requisitos quanto à informação da trajetória do voo realizado fora de rota TS. Aquela questão do EET, né, que é o Eco Tango, que é o horário total, né, apenas para alguns pontos ou limites de FIR internacional, que a gente vai colocar isso. No RMK também tem uma declaração geral para aeronaves estrangeiras, não é muito o nosso caso, não vai cair. Aeronave estrangeira ainda também tem que fazer uma declaração no item 18 de pagamento, kits com pagamento de taxas, essas coisas. E uma coisa interessante que no formulário do plano de voo vem a inserção do telefone, então tem que ser colocado, tem um espaço agora lá para o telefone de quem preencheu o plano de voo, tá certo? Bom, muito bem, então vamos agora para as modificações na ICA 100-4, que é a ICA que trata de helicóptero, né? Regras e procedimentos especiais para helicóptero. Houve uma mudança extremamente importante aí, né? Porque nós tínhamos mínimos específicos para o de aeródromo, para o voo visual de helicóptero durante o dia e à noite, né? Agora não, agora a gente só tem um mínimo de teto de visibilidade específico para o voo visual. Eu só quero relembrar, né, nós já fizemos um vídeo sobre isso, mas eu só quero relembrar que aquela questão do teto, bastante discutida aí, que não vai ter mais teto para procedimento IFR, ok, isso não vale para o visual, certo? Para IFR não para o visual, só destacar esse detalhe aí. Mas o fato é que nós temos hoje um único mínimo, né, para o aeródromo ou para o heliponto e tal, para operação de helicóptero, um único mínimo que é diurno e noturno. Qual é este mínimo? Teto 600 pés, visibilidade 1.500 metros, idêntico. Se você lembrar, nós tínhamos o noturno 1.000 com 3.000, né? 3.000 de visibilidade e 1.000 pés de teto, mas isso não vale mais agora. Então, diurno e noturno é teto de 600 pés, repetindo, e visibilidade 1.500 metros, ok? Bom, também com relação ao táxi de helicóptero, está bem atualizado o nosso livro lá e tal, mas se destacou nessa modificação a questão de táxi de helicóptero, falando sobre helicópteros e também incluindo aí aeronaves VTOL. A aeronave VTOL é aquela aeronave que
pouso-decola como helicóptero. Então, destacando também a operação de aeronave VTOL, com a mesma coisa como um helicóptero, é lógico, porque opera como um helicóptero. E também a questão de helicópteros com rotores articulados, que normalmente, falando sobre esses helicópteros, que eles podem levantar subitamente em função de ressonância. É rara essa situação, mas está sendo citado no regulamento. E também faz um alerta interessante, especialmente para controladores de voo, que é importante, que é sobre o helicóptero sendo pilotado normalmente por um único piloto, e a característica do voo do helicóptero é justamente o piloto estar com as duas mãos e pés, né, ocupados. Então fica muito complicado para ele efetuar, por exemplo, trocas de frequência. Isso quer dizer, quando o controlador exige uma troca de frequência no solo e tal, fica uma coisa muito complicada, porque ele está com tudo exatamente, todos os membros ocupados ali, então vai ficar um pouco difícil. Bom, e aí também tem uma modificação falando aí sobre plataforma marítima, operação de plataforma marítima. Bom, a gente sabe, operação de plataforma marítima, já está lá no livro, exige plano de voo completo, existe cobertura de auxílio rádio ou sistema de aeronave que usa a navegação diária e tal, né? E mensagem de pouso, ela é obrigatória. E principalmente aquele destaque, já está lá no nosso livro e tal, que fala sobre a questão do que é diurno, quer dizer, a operação de plataforma marítima é diurno, ponto. Porém, há casos de operação noturna que é justamente, especificamente, para o caso de operação SAR. Então, treinamento de operação SAR e essas situações de emergência tem que ser coordenado com a ANAC e tal, aquelas coisas todas. Só nesse caso pode ser noturno. E é óbvio, né, numa situação dessa de emergência e tal, então é feito. Só que agora foi incluído também nessa, não só a operação SAR, mas também helicópteros que estejam a serviço de pesquisa, de perfuração, produção de óleo, gás, também poderão fazer essa operação noturna. Em que casos? Em casos de urgência ou de emergência. Então, se eles, e é lógico, obviamente, se eles estão nessa missão é com o pessoal técnico, ou seja, só tem pessoal técnico envolvido nessas missões que eu falei aí, de perfuração, pesquisa e tal, etc. Então, havendo uma necessidade urgente ou mesmo questões de emergência, você fala assim, mas urgente, o que é urgente? Urgente no sentido de vai danificar a plataforma marítima ou vai criar um dano, ou essa urgência poderia, ou potencialmente poderia levar a uma emergência. Então, esses casos agora também está autorizado a operação noturna, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. A gente está sempre aqui procurando manter os nossos livros atualizados. E assim, aproveite também, assine o nosso canal aí, que nós estaremos agora regularmente por esse canal, passando informações e atualizações. Você vai ter tudo, qualquer mudança nas regras de tráfego aéreo, a gente vai estar passando em primeira mão para você, tá ok? Grande abraço, até lá!